amigos, por que nós julgamos os outros? Por que nós procuramos sempre os defeitos nos outros? Por que é fácil para nós observarmos a falta da qualidade nas pessoas que nos cercam, que passam por nossas vidas? E isso é um problema da humanidade, da condição, da imperfeição dos espíritos que vivemos aqui na Terra. Então, quando Jesus chega ao mundo, como a luz do nosso mundo, ele já vem nos avisar desse grande problema que nós trazemos, esse obstáculo que nós trazemos no nosso relacionamento com o nosso Criador. Porque nós nos preocupamos tanto com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, no sentido de termos um controle geral sobre tudo, que nós perdemos esse contato vertical com Deus. Então, quando Jesus chega em Jerusalém normalmente, ele vai encontrar o que mais predomina, que é o orgulho judaico, que é aquela aristocracia judaica. Então, ele já começa a propor, numa das suas parábolas, por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes no seu próprio olho uma trave? Ou vedes uma trave no vosso olho? Como vós dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro que está no vosso olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco, o arqueiro do olho do vosso irmão. Então Jesus está nos chamando a atenção nesse ensinamento, exatamente que a gente tem facilidade de observar o defeito do nosso próximo, ao invés de olharmos para os nossos próprios defeitos. Para a gente compreender esse ensinamento de Jesus, é interessante a gente entender o mundo que nós vivemos, o mundo que Jesus veio trazer sua luz. É um mundo que ele preparou para as almas exiladas de outro mundo, ou de outros mundos, porque não conseguimos desenvolver as virtudes que precisaríamos para continuar naqueles mundos que se regeneraram, que evoluíram, onde a maioria da comunidade espiritual daquele mundo progrediu. Nós não conseguimos. Então nós fomos degradados para esse mundo, escolhido por Jesus, e ele nos chamou de suas ovelhas, dizendo que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E aqui várias castas, vários povos foram iniciar uma nova civilização, e entre esse povo, aquele que Jesus escolheu, porque era o povo que veio daquela região, daquele outro planeta, que veio trazendo a fé em Deus. Então ali ele foi semear a sua mensagem, a mensagem do Deus único, do amor, a mensagem da imortalidade. Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar desse povo, que é o povo hebreu. Ele vai dizer assim, dos povos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, a mais homogênea. E examinando esse povo notável, no seu passado longínquo, reconhecemos que grande era a sua certeza na existência de Deus, mas muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade da vida. E consciente dessa superioridade dos seus valores, esse povo nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidade espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão com as outras raças que vieram viver aqui na nossa terra. Não dá para dizer que eles não trouxeram coisas boas, porque eles sempre foram fraternos, eles sempre tiveram aquela hospitalidade muito característica do povo hebreu, a par de uma fé soberana e emborredora. No entanto, as consequências nefastas, diz Emmanuel, do orgulho e do exclusivismo se tornaram o grande veneno daquele povo aqui na terra. Então o orgulho faz com que aquele povo hebreu olhasse para os outros povos com superioridade, mesmo sendo escravos no Egito. Olhavam com superioridade, de maneira que todos eram menores. Então Jesus, quando ele começa, fala das bem-aventuranças, depois que termina as bem-aventuranças, ele começa a falar
vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E aí, então, ele já nos adverte, cuidai com o fermento dos fariseus, quer dizer, tome cuidado com o orgulho, porque eles se acham maiores quando são menores. Quanto maiores eles se acham, menores se tornam aos olhos de Deus. E aí ele começa a dizer assim, pregando lá em Jerusalém, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum vós entrareis no reino dos céus. Ele está nos advertindo, não sejam orgulhosos, não sejam vaidosos, porque senão você não evolui. E não evolui, não vai voltar para um plano, morar num plano superior, num mundo superior. Então daí ele começa a falar de algumas características do orgulho judeu. Guardai-vos de fazer como os judeus que dão a esmola para serem glorificados pelos homens. Eles querem que os outros fiquem vendo. Quando orares, não façam como os hipócritas, que ficam nas esquinas, que ficam de pé nas sinagogas orando de maneira que precisam ser vistos pelos homens. Isso é Jesus dizendo, não fique se mostrando para a humanidade, alimentando essa vaidade. E aí ele diz, e não julgueis, para não ser julgados. E aí ele faz a parábola do argueiro e da trave. Por que você não olha o cisco no olho do teu irmão e não tira a trave, que é muito maior que o cisco que está no teu próprio olho? Então Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos apresentar uma análise muito profunda desse ensinamento de Jesus, nos dizendo o seguinte, por que nós temos esse movimento da alma? Porque nós vamos ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o mal que está em nós. Então diz Allan Kardec, o orgulho faz com que o homem disfarce os seus próprios defeitos. Por quê? Porque um homem que é vaidoso, o homem que é orgulhoso, ele não vai procurar virtudes no seu semelhante. Porque se ele começar a exaltar muito o seu próximo, ele vai ter que se diminuir. Ele vai ter que se sentir menor, e o seu orgulho não permite. Allan Kardec diz assim, como que eu vou fazer sobressair no meu semelhante os seus valores, as suas virtudes, se com isso eu vou diminuir os meus valores e as minhas virtudes? Então o orgulho, além de ser o pai de muitos vícios que fazem com que a gente se comporte sem respeito e amor pelo próximo, que é a proposta do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com assim mesmo, ainda, além de ser o pai de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. O que quer dizer? Não deixa a gente ver no nosso semelhante os valores que exornam aquela alma. Então diz Allan Kardec, numa conclusão fenomenal, Jesus se dedicou a combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso. E a doutrina espírita vem nos dizer que é o orgulho, o egoísmo, a chaga da humanidade. Então daí nós encontramos em Emmanuel uma análise muito interessante no livro Fonte Viva, para concluir esse raciocínio, em que Emmanuel ele vai falar exatamente sobre o argueiro e a trave, sobre o cisco no olho do irmão e a trave no nosso olho, dizendo, usando no capítulo 113 do Fonte Viva o termo busquemos o melhor, buscar o melhor no nosso próximo, em vez de ficar vendo os defeitos. E dentre as frases de Emmanuel, eu selecionei naquele texto essas frases, falando de Jesus. Por que reparas o cisco no olho do teu irmão? Diz Emmanuel, muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando, mas a gente não vê. Ele revela mãos calejadas no trabalho, tem o coração ferido por 1000 golpes, a gente não vê. É imprescindível, diz Emmanuel, habituar a nossa visão para procurarmos no nosso semelhante o melhor que eles têm, a fim de que nós não sejamos enganados, ludibriados pela nossa própria malícia. Que seria de nós, concluímos, e nós concluímos nossa reflexão, se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.